Quero falar com você sobre prosperidade, mas não no sentido superficial que muitas vezes aparece por aí. Não. A prosperidade, ela começa muito antes do dinheiro. Você sabia disso? Ela começa na forma como a mente interpreta a própria vida. Olha que interessante. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, querem abundância, querem liberdade financeira, mas continuam repetindo internamente histórias muito antigas sobre dinheiro. Histórias de escassez, histórias de medo, histórias de culpa. E às vezes, essas histórias nem começaram na própria vida da pessoa. Vieram da família, da cultura, da forma como o dinheiro foi visto durante a infância. Quando se ouvia frases como: "Ah, dinheiro é difícil. Quem tem dinheiro muda. Não é para qualquer um. É preciso sofrer muito para ganhar." Essas ideias vão se instalando na mente como se fossem verdades absolutas. Então, que algo curioso acontece. A pessoa até tenta prosperar na vida adulta, mas uma parte interna continua sabotando qualquer movimento de expansão. Isso é o que muitas das vezes chamamos de autossabotagem. Eu sempre falo disso. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. É um conflito interno entre o que se deseja e o que se acredita ser possível. Desculpe. Quando a mente acredita na escassez, ela começa a enxergar o mundo a partir dessa lente, através da escassez. Então perde-se oportunidades, desvaloriza o próprio trabalho, aceita menos do que merece. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso, porque é automático. Outro ponto muito importante é a palavra. A forma como uma pessoa fala sobre dinheiro revela muito sobre a frequência mental que ela está sustentando. Sim. Palavras, elas não são apenas sons. Elas carregam significado, elas carregam emoção e direção. Quando alguém repete constantemente: "Eu nunca tenho dinheiro, tudo para mim é difícil, nada dá certo." Essa pessoa, ela está treinando o próprio cérebro a confirmar exatamente essa realidade. A mente humana funciona como um sistema de foco. Ela tende a encontrar aquilo que é repetido com mais intensidade. Por outro lado, quando alguém começa a mudar a forma de pensar, de falar e de agir em relação ao dinheiro, algo começa a se reorganizar. E isso não é magia, gente. É alinhamento interno. Entendam isso. A pessoa começa a perceber valor onde antes via limitação. Começa a se posicionar de forma diferente. Começa a tomar decisões que antes nem imaginava que fosse possível tomar essa decisão. E isso muda completamente o caminho financeiro. Prosperidade não é apenas sobre ganhar dinheiro. Isso é consequência, é o último estágio da prosperidade. É sobre desenvolver uma mentalidade capaz de reconhecer valor, criar soluções, a se permitir receber. Porque muitas pessoas sabem trabalhar, sabem produzir, mas não sabem receber. E quando esse bloqueio é quebrado, a realidade começa a se movimentar, a se mover. Dinheiro é energia em movimento. Ele circula, ele responde a valor, ele responde a clareza e principalmente o dinheiro, ele responde à forma como cada pessoa se posiciona diante da própria vida. Então, prosperar não significa apenas acumular. Significa construir uma relação mais consciente com o próprio potencial. Porque quando a mente muda, as escolhas também mudam. E quando as escolhas mudam, o que acontece? A vida financeira
inevitavelmente acompanha essa transformação. E existe uma forma interessante de compreender isso usando uma analogia simples. Na física, quando um observador direciona atenção para algo, ele altera a forma como aquele sistema se organiza. Não é que a realidade seja criada do nada, não é isso. Mas o foco muda a forma como ela se manifesta. Como a mente humana, acontece algo parecido. Aquilo que recebe atenção constante começa a ganhar força dentro da experiência da pessoa. Se a mente está treinada para receber escassez, dificuldades e impossibilidades, é exatamente isso que ela vai continuar identificando no mundo. Veja a seriedade disso. Mas quando o foco começa a se deslocar para valor, oportunidade, capacidade de criação, o cérebro passa a trabalhar de outra forma. Ele começa a buscar caminhos, começa a perceber possibilidades que antes estavam invisíveis. E isso também se reflete no próprio corpo. Por quê? Hoje sabemos que pensamentos e emoções ativam respostas químicas dentro do organismo, não é? A forma como uma pessoa pensa e fala influencia hormônios, estados emocionais e até níveis de energia. De certa forma, cada pensamento é também um tipo de mensagem interna. É como se o corpo inteiro estivesse escutando aquilo que a mente repete. Quando alguém passa anos dizendo a si mesmo que não é capaz, que não merece, que nunca consegue prosperar, o sistema inteiro começa a funcionar a partir desta programação. Mas quando a narrativa interna muda, o corpo responde de outra maneira. A postura da pessoa muda, a energia da pessoa muda, a forma de agir no mundo muda. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo importante. Prosperidade não nasce apenas do esforço. Ela nasce da coerência entre pensamento, palavra e ação. Quando essas três coisas começam a caminhar na mesma direção, algo dentro da pessoa se reorganiza, a confiança cresce, as decisões ficam mais claras. E aquilo que antes parecia distante começa a se tornar possível. Existe também algo muito interessante, pessoal, acontecendo dentro do cérebro que ajuda a explicar porque o foco mental influencia tanto na realidade de cada pessoa. Dentro do cérebro existe um mecanismo chamado sistema reticular ativador, ok? Ele funciona como um filtro. A todo momento, o cérebro recebe milhões de informações do ambiente. Seria impossível, claro, processar tudo. Então, esse sistema seleciona aquilo que parece mais importante. E como ele decide o que é importante? Essa é a questão. Pelas ideias que se repetem na mente, pelas crenças que a pessoa carrega, pelas perguntas que ela faz para si mesma todos os dias. Olha só. É por isso que quando alguém decide comprar um carro específico, começa a enxergar aquele modelo em todos os lugares. O carro sempre esteve ali. Mas agora o cérebro está treinado para perceber. Com o dinheiro acontece algo muito parecido. Quando a mente está ali programada para escassez, ela filtra a realidade para confirmar a escassez. Quando a mente começa a se reorganizar para perceber valor, oportunidade e expansão, o cérebro começa a identificar caminhos que antes passavam desapercebidos. E existe outro fenômeno muito importante nesse processo. A neuroplasticidade, já ouviram falar? Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro era fixo. Hoje, já sabemos que não. O cérebro, ele muda.
Ele cria novas conexões neurais a partir da repetição de pensamentos. Olha que poderoso. Experiências e comportamentos fazem com que ele crie um novo caminho. Isso significa que a forma como uma pessoa pensa sobre dinheiro pode literalmente reorganizar circuitos mentais ao longo do tempo. Novas formas de agir começam a surgir, e não é mágica. Novas decisões aparecem. E a própria relação com o trabalho muda. Valor e prosperidade se transformam. Por isso, a mudança real nunca acontece apenas no mundo externo. Ela começa dentro. Começa na forma como a pessoa interpreta a própria capacidade, na forma como ela se posiciona, na forma como ela fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Prosperidade é um processo de consciência, gente. É um momento em que alguém percebe que não precisa mais repetir histórias antigas, que pode criar uma nova relação com o valor, com o dinheiro e com a própria vida. É sobre percepção. E talvez a pergunta mais importante não seja por que ainda não prospero? Por que eu ainda não prosperei? Mas talvez seja o segredo perguntar: quais histórias sobre dinheiro ainda estou repetindo sem perceber? Porque às vezes o maior bloqueio não está no mundo externo, está na narrativa que foi aceita por você como verdade. Entende a diferença? E quando essa narrativa muda, a vida inteira começa a se mover em uma nova direção. No final das contas, prosperar é muito menos sobre correr atrás do dinheiro e muito mais sobre desenvolver uma mente capaz de reconhecer e criar valor. Porque quando a mente se expande, o mundo também se expande, junto com ela. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!